Graças e paz, amados. Quero convidar para refletir junto comigo com o texto das Sagradas Escrituras. Dando continuidade ao comentário da carta aos Gálatas, eu vou aqui no capítulo 1, ler a partir do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos que residiam na região da Galácia. É interessante que até o versículo 5, Paulo faz uma apresentação. Quem ele era, para quem ele estava mandando aquela carta. E isso já é algo, né, padrão dentro da questão escriturística, de desenvolver uma carta. Então, em todas as cartas de Paulo, Paulo sempre manteve esse padrão de uma apresentação pessoal. Porém, algo diferente aqui nós vamos encontrar nessa carta aos Gálatas. Porque em todas as outras cartas do apóstolo Paulo, ele sempre enaltece alguma qualidade, alguma virtude, ele faz um agradecimento aos destinatários da carta. Já nessa carta aqui é diferente. Paulo ele faz uma breve apresentação como padrão e ele já começa aqui mostrando a sua indignação aos irmãos da Galácia. Então quando ele fala aqui, ó, maravilho-me de que tão depressa, ele está perplexo, ele está impressionado como tão depressa eles saíram da graça do evangelho, que é o verdadeiro evangelho, para um outro evangelho. Então aqui Paulo ele vai direto ao ponto, tá? Ele vai direto ao motivo pelo qual levou ele a escrever essa carta aos irmãos da Galácia. O que ele está querendo comunicar aos irmãos da Galácia é que eles estavam em outro evangelho, que eles tinham saído, eles haviam desviado da verdade. Então Paulo começa aqui dizendo que eles foram chamados pelo evangelho da graça. Esse é o evangelho que faz parte, é o pilar da teologia paulina. Quando a gente estuda a história de Paulo e analisa e compara as cartas, a gente sempre vai perceber que Paulo enfatizou a questão do evangelho da graça, que é o evangelho de Jesus, é o evangelho da salvação, é o evangelho que faz contraponto a essa doutrina de que a salvação é pelas obras, pelos esforços humanos, esse humanismo que sempre se fez presente dentro da história da humanidade, o homem se justificando por si só. Então Paulo aqui, ele mostra a sua indignação não em um aspecto pormenor ou de pouca importância, mas ele mostra a sua indignação porque os irmãos da galáxia erraram, na verdade, naquilo que era basilar, aquilo que era fundamental. Paulo não está tratando algum aspecto doutrinário, Paulo está tratando da doutrina fundamental, da espinha dorsal da fé cristã, que é a questão da graça, o evangelho da graça. E ele continua aqui, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho. Então aqui ele está falando o seguinte, o evangelho que eles estavam ali vivenciando, praticando, não era um outro evangelho. Ele fala para vocês, primeiro ele fala que vocês foram para um outro evangelho, depois ele contrapõe, explica melhor o que ele está dizendo. Quer dizer, não é um outro evangelho. Parece que é um outro evangelho porque ficou tão longe daquilo que era, aquilo que ele havia explicado, era graça. Mas ele está falando que era o mesmo evangelho, mas que esse mesmo evangelho, ele foi adulterado, ele foi alterado, ele foi mudado. Que houve algumas coisas acrescentadas ao ponto de mudar a natureza. Então, aqui ele fala que isso aconteceu porque as pessoas que foram ali introduzidas, na verdade, ele está direcionando aos judeus fariseus, aqueles que ainda defendiam a salvação pela lei de Moisés. Então eles estavam ensinando assim, olha,
realmente o que Paulo está compartilhando da graça de Jesus, da salvação de Jesus, é uma verdade, porém, nós não podemos anular a lei, nós não podemos rejeitar a lei. Além de termos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos também guardar a lei. Então, quando eles acrescentam esse guardar a lei como requisito para a salvação, eles anulam a graça de Deus. Então, não há harmonia em graça e obras. Ou eu sou salvo pela graça, ou eu sou salvo pelas obras. Então, não dá para abraçar os dois. Um vai anular o outro. Então, é o que o Paulo está dizendo aqui. Que alguns que entraram ali no meio distorceram. Então, eles colocaram esse requisito do judaísmo, que era a lei de Moisés, e isso anulou, na verdade, o evangelho. Então, isso nos leva à reflexão para a nossa vida hoje. Então, se nós alterarmos o evangelho, alterarmos a verdade, se nós acrescentarmos, se nós quisermos contextualizar o evangelho dentro das ideologias que são predominantes do século de hoje, esse humanismo, essa ideia da liberdade humana, o liberalismo, então todas essas ideologias, elas na verdade, elas influenciam para que a gente venha a distorcer o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus, que não é o homem que busca e alcança a salvação, mas é o Deus de graça que derrama essa graça para nós e nos traz a sua presença. Então é o que Paulo ele está enfatizando aqui, que alguns inquietam, né, e transtornaram. E isso não muda nos nossos dias hoje, ao longo da história, desde desse tempo aqui da carta até os dias de hoje, a gente vai ver que na história sempre houve pessoas entrando nas comunidades, entrando nas igrejas e distorcendo com doutrinas que na verdade são tão sutis, mas que anulam a verdade do evangelho. Então Paulo ele vai ali e mostra a importância de nós sabermos separar o evangelho verdadeiro de um evangelho que foi adulterado, que foi mudado. Ele continua aqui, ó, no versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então Paulo deixa bem claro que não poderia se acrescentar nada daquilo que Paulo, pela revelação do Espírito, já havia ensinado. A palavra, o evangelho, o ensino, ele já estava completo. Então, quando eles quiseram acrescentar algo mais, eles anularam. E Paulo vai dizer que mesmo que um anjo do céu, né? Ele fala aqui, ó, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, quer dizer, ele se coloca até no lugar, mesmo que ele, Paulo, ou um anjo do céu, venha ensinar algo que esteja fora da verdade, que é a palavra de Deus, ele seja considerado anátema. Então Paulo enfatiza a importância, né, das escrituras, do evangelho, em comparação às lideranças. Não são homens que vão determinar a verdade, mas homens, líderes, eles precisam revisitar as escrituras, porque é nas escrituras que nós vamos encontrar a verdade. Então isso é importante para nós trazer a nossos dias essa preocupação em relação a muitos movimentos que são levantados por pessoas que se dizem iluminadas por Deus. Eu recebi uma nova visão de Deus. Eu recebi uma revelação de Deus. Eu recebi, e acrescentam algo mais. Aqui Paulo fala que essas pessoas são consideradas anátema. Então nós não podemos fundamentar a nossa fé, nós não podemos fundamentar a nossa compreensão de Deus, da verdade eterna, baseado em líderes, pastores,
teólogos, missionários, professores, mas nós temos que fundamentar a nossa vida espiritual, a nossa compreensão de Deus baseado nas Escrituras. Os teólogos, os pastores, os líderes, os professores, eles devem ser guia para a orientação das Escrituras Sagradas. Mas eles não são mais importantes que as Escrituras Sagradas. Eles não são mais autoridade que as Escrituras Sagradas. Quando vem uma liderança e fala, eu sou autoridade sobre a tua vida. Quem é autoridade sobre a minha vida? É as Escrituras Sagradas. Eu respeito a hierarquia de uma organização e isso é correto diante de Deus. Porém, eu tenho que entender que a autoridade sobre a minha vida é as Escrituras Sagradas. Reforma protestante, solas Escrituras. Por quê? Porque naquela época, a igreja, a liderança, os sacerdotes, eles se julgavam autoridades sobre a vida das pessoas. Autoridades essas que estavam levando as pessoas ao inferno, a um falso evangelho, uma falsa salvação. Então hoje, a gente pode ficar debaixo de liderança, isso não é errado, mas a gente precisa entender se essa liderança está baseada nas Escrituras. A liderança não está acima da autoridade das Escrituras, mas ela deve ser subjugada pela autoridade das Escrituras. Ele continua aqui, ó, no versículo 9, para concluir a nossa reflexão aqui, ó. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo. Olha, de novo ele vai repetir o que ele falou ali antes. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então ele repete, ok? Ele exorta de novo, porque isso é muito importante. É muito importante. Ele fala que a sentença da pessoa que faz isso, que ele adultera o evangelho, que ele muda, é considerado um maldito. Então nós não podemos seguir pensamentos e ideias de pessoas amaldiçoadas, que são malditos. Se eles são malditos, eles vão ser maldição para a nossa vida. Então é importante que nós venhamos afirmar naquilo que nós já recebemos a Escritura Sagrada. Eu não preciso de uma nova revelação. Eu não preciso de um evangelho atualizado. Eu preciso do velho evangelho. Eu preciso do antigo ensino. Eu preciso permanecer na antiga doutrina. Não é porque hoje nós estamos vivendo um tempo tecnológico que nós somos bombardeados por esse progressismo que a gente vai anular aquilo que é antigo e aquilo que é do passado. Pelo contrário, as Escrituras, ela é sim uma verdade antiga, é uma doutrina do passado, mas ela é uma palavra viva, que ela permanece. Assim como no passado os antigos compreenderam daquela forma, hoje nós devemos compreender da mesma forma, porque aquela palavra ela não morreu ao longo da história, mas ela permaneceu e permanece e permanecerá sempre como sendo uma palavra viva para as nossas vidas. Essa importante exortação do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia serve também para a nossa vida, para a preservação e o cuidado da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Se você foi abençoado com essa reflexão da palavra de Deus, eu peço para você estar aí deixando um like aí nesse vídeo. Também peço para poder estar compartilhando com seus amigos, conhecidos, para que a gente possa impulsionar esse conhecimento da palavra de Deus, nós possamos levar essa verdade, levarmos esse conhecimento das Escrituras para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado.